Então vamos lá mais uma vez para um outro corte do pastor Nicodemos no Inteligência Limitada. Outra questão também que eu acho que divide muito católicos e protestantes, que é a questão da Virgem Maria, Sim. da idolatria ou adoração, que o pessoal fala que não é idolatria. Veneração. Veneração, né? exatamente. De imagens também e de uma outra pessoa que não Jesus ou Deus. E aí? Aí é uma divisão também, né? É uma divisão, e isso aí começou no Concílio de Éfeso, no século IV, que não era nem sobre Maria. Não? Não era sobre... Então veja, ele já começa dizendo uma coisa hedionda, né? Que é o seguinte: a veneração a Maria começa no Concílio de Éfeso. É a primeira bobagem. Os relatos sobre o Concílio de Éfeso, ele vai explicar um pouquinho aqui também com erro, mas os relatos sobre o Concílio de Éfeso demonstram, testemunham que o povo tinha uma grande devoção a Nossa Senhora, a Maria Santíssima, como Mãe de Deus. O que os padres do Concílio de Éfeso fizeram foi tão somente confirmar a fé católica que já existia até então. Então, eles têm uma ideia, de vez em quando isso acontece entre os protestantes, né? De pegar assim, a data da definição de uma doutrina e vender a ideia de que aquela doutrina começou ali, como se ela tivesse brotado do nada. A igreja, de repente, pumba, fizesse uma doutrina aparecer. Não é assim. Nunca. E é impossível que seja assim. Como é que a igreja, em tempos nos quais não havia comunicação fácil, em tempos difíceis como aqueles, como é que a igreja iria inventar uma doutrina do nada e obrigar todo mundo a segui-la? Não existe essa possibilidade. Mas, enfim, vamos ouvir aqui um pouquinho mais e para entender até onde ele vai chegar. Ele está falando do Concílio de Éfeso. E a pessoa de Jesus, os arianos estavam negando que Jesus era divino. E aí Quem eram os arianos? Os arianos. Ário era um presbítero. Bom, outro erro, né? O arianismo já tinha sido condenado no Concílio de Nicéia, que foi em 365. Aqui não era Ário que estava sendo condenado, era Nestório, a doutrina nestoriana. E a doutrina nestoriana afirmava que havia duas pessoas em Cristo, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Só que isso seria absurdo. A gente já vai falar disso. Deixa eu só escutar mais um pouquinho aqui do pastor Nicodemos. Que era muito influente naquela época, e ele veio com essa ideia. Como é que explica que Jesus pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? Ele tentou resolver o mistério, lembrando do que a gente falou pouco tempo atrás, né? Ele tentou resolver o mistério anulando a divindade de Cristo, dizendo que Cristo, na verdade, ele não era divino, ou era de uma divindade inferior, mas ele não era o próprio Deus. E aí o Concílio de Éfeso reagiu, chamou o arianismo de heresia, e ele disse que, para afirmar e reforçar que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o concílio disse que Maria era a mãe de Deus, ou seja, aquele ser que estava no ventre de Maria era tanto divino quanto humano, ou melhor dizendo, tanto humano quanto divino, a ponto de que Maria era a mãe de Deus. Só que eu creio que eles queriam dizer que Maria era a portadora do Deus homem. A palavra que eles usaram é Theotokos, a palavra que significa que gerou a mãe de Deus, trouxe confusão, porque Maria não é mãe de Deus. Deus é... Bom, aí começa a paçoca, né? Primeiro, veja, então vamos entender do que ele deveria estar falando, né? No Concílio de Éfeso, a igreja teve que enfrentar o nestorianismo. E qual que é a diferença da doutrina católica para a doutrina nestoriana? A diferença é a seguinte: para a doutrina católica, Jesus é uma pessoa divina. O Verbo eterno é uma pessoa divina, uma pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa divina, que tem uma natureza divina, assumiu uma natureza humana.
mas ele não é uma pessoa humana. Ele assumiu a natureza humana. E aí você pode me perguntar, qual que é a diferença disso? E se fosse uma pessoa humana? Bom, se o verbo tivesse se unido a uma pessoa humana, só aquela pessoa humana teria sido salva. Agora, como o verbo se uniu à natureza humana, e a natureza nós todos temos em comum, ora, então, como ele se uniu à natureza, ele pode ser o salvador de todos os homens. Porque ele assumiu a natureza, não a singularidade de uma pessoa, a natureza humana. Ora, então o sujeito daquela natureza humana é a pessoa divina do verbo. Ele é o sujeito. Portanto, aqui existe um conceito técnico da teologia, da cristologia, chamado communicatio idiomatum, ou seja, tudo que eu falo da natureza humana, posso falar da natureza divina. Então eu posso dizer, Deus morreu. Eu posso falar que a Eucaristia é o corpo de Deus. Que Jesus derramou o sangue de Deus. Mas em que sentido? No sentido de que o sujeito que está, por assim dizer, por detrás da natureza humana, o sujeito que é o único sujeito, o único ato que está, o único ato de ser daquela natureza humana, é a pessoa divina do verbo. Portanto, veja, não tem como um cristão dizer que Maria não é mãe de Deus. Porque se ele diz que Maria não é mãe de Deus, ele está negando no mesmo ato que a natureza humana de Cristo tem um sujeito que é o verbo de Deus. Alguém poderia dizer, mas Maria é mãe da natureza humana do verbo encarnado. Isso não é possível de ser dito, porque se ela fosse mãe da natureza humana, ela teria gerado a natureza humana como tal. E a natureza humana foi criada por Deus. Ela é mãe da pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo tem uma natureza humana, mas é uma pessoa divina. Mas no sentido de que, de fato, se nós fôssemos ser bem precisos na definição, nós diríamos que Maria é mãe de Deus segundo a natureza humana. Tá certo? Isso tá certo. Mas sempre entendendo que aquela natureza humana tem por sujeito a segunda pessoa da Trindade, o sujeito é divino. Não tem para onde correr. Então, quando ele diz aqui que o concílio de Éfeso utilizou primeiro, diz que Maria é Theotokos como portadora de Deus. Como se fosse apenas uma espécie de recipiente que transporta Deus, né? Não é isso que o concílio de Éfeso quis dizer. Quis dizer que Maria é mãe de Deus mesmo. É que nós utilizamos diversas expressões. Por exemplo, nós chamamos Maria de deípara, ou seja, aquela que pariu Deus, nesse sentido. E deípara, eu não estou utilizando o nome mater, mas é o mesmo significado. Significa que aquela que carrega o filho no ventre é mãe daquele que está no seu ventre. Quer dizer, são pequenas nuances que aqui não tem grande importância, mas que ele, digamos, aumenta para afirmar essa heresia que, na verdade, não passa de uma pegadinha teológica. Vamos escutar mais um pouquinho. Não é gerado. Ela é a portadora, ela foi aquela que foi escolhida para, no seu ventre, ter gerado o Deus-homem, o Espírito Santo ter gerado o Deus-homem no ventre dela. Então, ela é a portadora, mas não a mãe de Deus. Então, como resultado... Então, veja, aqui é outro engano, né? Quer dizer, ele fala de Maria como se fosse uma espécie de barriga de aluguel.
Então, é como se o Espírito Santo tivesse produzido a humanidade santíssima de Cristo e colocado aquela humanidade santíssima de Cristo dentro do ventre de Maria. Não foi o que aconteceu. Aquilo que a Escritura diz é que o Espírito Santo fez Maria conceber. Conceberás e darás à luz a um filho e porás nele o nome de Jesus. Ela concebe. Ela é mãe mesmo. Ela não é só portadora no sentido... ela é mãe em sentido figurado, ela é portadora em sentido próprio. Calma, não é isso. A Escritura não diz isso. Isso aqui não é uma imprecisão, não é uma gafe teológica, é uma heresia. De uma má interpretação disso aí, não demorou que surgissem as primeiras catedrais em homenagem a Maria e que o culto a Maria crescesse de maneira desenfreada. Hoje em dia... com imagens aparecendo em imagens e todo esse tipo de coisa, né? Hoje em dia você vê muito... Eu creio que muitos católicos são muito mais devotos de Maria do que do próprio Jesus. Outra bobagem, né? Será que existe como eu ser devoto da Mãe de Deus mais do que de Deus se eu sou devoto dela por causa dele? Entende uma coisa? É absurdo isso. É como se eu dissesse assim. Há muitas pessoas que gostam da luz do sol, mas não gostam do sol. Há muitas pessoas que gostam da umidade da água, mas não gostam da água. Se Maria é mãe de Deus, e aí essa é a razão de todas as suas excelências, como é que eu posso ser devoto dela mais do que de Cristo? É só uma bobagem que cria nos protestantes, às vezes, aversão a Nossa Senhora. Essa aversão, né? Que eles ficam ali, não tem medo de roubar a glória de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso. É esse tipo de pensamento que gera uma espécie de mariafobia. Eles têm medo, eles não gostam de falar Nossa Senhora porque acham que aquilo está causando algum tipo de sonegação da glória de Deus. Está tirando um pouco da glória de Deus para dar para ela. Mas escuta, tudo que ela tem vem de Deus. Uma coisa demanda a outra. Não tem como. E eles acusam os protestantes de não gostarem de Maria. Isso não é verdade. Maria era uma mulher piedosa, era uma jovem judia, escolhida por Deus para ser a portadora do seu filho. E nós a vemos como isso, mas nada mais do que isso. Tem nada na Bíblia. Por exemplo, os dois últimos dogmas do Vaticano, que Maria nasceu virgem. Por que Maria teria nascido virgem? Perdão, que Maria nasceu sem pecado. Estou confundindo. Tá. Ela nasceu sem pecado. Por que era preciso que Maria nascesse sem pecado? Para que Jesus fosse sem pecado. Mas pela lógica, então, a mãe de Maria também teria que ter nascido sem pecado. Mas Veja que bobagem, né? Ele está dizendo o seguinte, que a Imaculada Conceição, ela existe porque se Maria tivesse pecado original, logo Jesus teria pecado original. É muito pueril esse tipo de argumento. Então ele está querendo dizer o seguinte, se assim fosse, então a mãe de Maria, Santana no caso, também teria que ser sem pecado original. Só que o problema é o seguinte, a diferença de Santana para Maria é abismal, porque Maria é a doadora da humanidade santíssima pela qual nos vê a salvação. A relação de Jesus com Maria não é a mesma relação de Jesus com Santana. A relação de Jesus com Maria é uma relação direta e inigualável, porque ele recebeu a sua humanidade santíssima concebida dela. Por isso que São Paulo diz na carta aos Gálatas, a única menção que São Paulo faz a Maria é uma menção extraordinária, porque ele diz, Deus enviou o seu filho nascido de mulher.
Ele não diz nascido através de uma mulher, nascido em uma mulher, por uma mulher, diz nascido de. Para dizer que a humanidade santíssima de Cristo provém dela. Cristo não é um holograma de homem e tampouco é um homem feito de uma matéria inexistente. A humanidade de Cristo foi concebida no seio de uma mulher, né? Por isso, inclusive, tem que ser assim. Ele mesmo diz no capítulo 10 de São João que o pastor entra pela porta, ou seja, no caso dele, ele se fez homem realmente. Então não tem para onde correr. Veja, se Maria Santíssima é a doadora da humanidade de Cristo, eu pergunto, como é que ela poderia ter sido escrava de Satanás nem por um segundo? Como é que ela poderia ser doadora da humanidade pela qual nos vem a salvação, estando ela contaminada pelo pecado original? Então, nela tem que cessar a culpa de Adão. É simples assim. Em previsão dos méritos de Cristo. Porque o outro versículo que eles usam muito é o do Magnificat, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então ela chama Cristo de Salvador. De fato, ele é o Salvador dela. Mas, como Duns Scoto, nesse ponto ele é impecável, muito bem disse, existem dois modos de salvar. Um modo é você tirar uma pessoa de um perigo e outro modo é você preservá-la do perigo. No caso de Maria, essa salvação foi pela forma de uma preservação. Ela foi preservada do pecado. No nosso caso, nós somos retirados, nós somos justificados do pecado. Mas isso por quê? Porque as relações dela com Cristo são únicas. Só ela é a doadora da humanidade santíssima de Cristo. Só ela é a matéria da qual foi feita a humanidade de Jesus. Assim como para fazer Adão, segundo o livro do Gênesis, Deus utilizou o pó do paraíso, Maria tem que ser esse pequeno paraíso do qual Deus vai formar a humanidade do seu filho. Um dogma católico, que é a Imaculada Conceição de Maria. E outro dogma foi que Maria, depois da morte, subiu aos céus, que é de 1950, se não me engano. 1950. Tem nada na Bíblia que possa... Nada, absolutamente nada. Possa nem sugestionar isso. Não, tem nada. Nada? Nada, absolutamente nada. Uma decisão humana. Tem que lembrar que no catolicismo romano, as doutrinas... Então vamos lá. Eles dizem, não tem nada na Bíblia que menciona isso. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte. Existem alguns personagens na Bíblia que subiram aos céus, segundo os relatos bíblicos. Por exemplo, Enoque. Está lá no capítulo 3 ou 4 do livro do Gênesis, né? Que ele andou com Deus e foi arrebatado. E desapareceu. Elias, a mesma coisa. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Num redemoinho, na verdade, né? A carruagem aparece, mas ele é levado num redemoinho. Existe uma menção no livro de Judas, que é uma menção, uma citação do livro de Enoque, que fala sobre a disputa entre São Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. E existe um escrito apócrifo que os judeus acreditavam bastante, que é da ascensão de Moisés. Moisés teria subido aos céus. Ora, pelo menos se nós ficarmos no caso de Elias e de Enoque. De Moisés, nós não podemos afirmar com segurança, embora na cena da transfiguração ele apareça ao lado de Jesus juntamente com Elias, o que pode ser um indício de legitimação daqueles escritos que são, na verdade, apócrifos. Mas, em todo caso, por que não Maria ter subido aos céus? Veja, aqui ele diz, não, foi uma decisão humana de 1950. Pelo amor de Deus, a festa da Assunção
já era celebrada no século, pelo menos no século VII, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e num tempo em que não havia comunicação fácil entre o mundo. E esse é um indício muito forte de que essa doutrina é apostólica. Aliás, não é só um indício muito forte, é um indício determinante. Porque tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto a Igreja Oriental quanto a Igreja Ocidental são unânimes nisso. Os orientais são até um pouco mais, digamos assim, cuidadosos com essa doutrina. A Basílica da Dormição, aonde Nossa Senhora teria encerrado o curso da sua vida e subido aos céus, é uma demonstração disso. Então, isso aqui não passa de conversa fiada, na verdade. As doutrinas têm como origem a Bíblia, eles não negam a Bíblia, mas tem a tradição oral, que é o resumo das ideias, das concepções, das decisões dos concílios através da história, e o magistério católico, que é composto de um colégio de bispos encabeçado pelo Papa, que quando ele fala ex cathedra de ofício, ele é infalível, né? Ele é infalível. Então, não está na Bíblia, mas está na tradição e o magistério aprovou e determinou. Por isso, então, vira lei para o católico. Não vem de algum livro apócrifo, por exemplo? Não. Nenhum fala sobre Maria também em relação a isso? Com relação a isso, não. Bom, tem o Evangelho de Tiago, né? Que é um apócrifo que fala da Assunção de Nossa Senhora. Mas veja que a coisa é muito baixa, muito fraca mesmo. Ele fala que nós católicos aceitamos a Bíblia. Não é bem isso, né? É mais do que isso. Porque, na verdade, foi a Igreja quem custodiou a Bíblia e foi a Igreja Católica quem definiu o cânon das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar é isso. Graças ao quê? À sua tradição. Então ele fala a tradição oral seria um resumo da doutrina que é transmitida oralmente. Não, a tradição oral é a tradição apostólica mesmo. Em que sentido? Os apóstolos ensinaram coisas também oralmente. Eles mesmos dizem isso em suas cartas. E a igreja consignou parte disso na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, e parte disso não ficou consignada, a não ser em documentação, que a gente verifica nos padres da igreja, nos padres apostólicos, na igreja, nos testemunhos dos escritores eclesiásticos daquele tempo, e assim por diante. A tradição da igreja não é um negócio assim fantasioso, como se não existisse realmente a tradição documentada. Ela está perfeitamente documentada. E nós cremos que a escritura é uma consignação de parte da tradição oral. E aí ele fala do magistério, que o magistério é composto por alguns bispos. Não, o magistério da igreja são todos os bispos, em união com o Papa. E eles não são inventores de doutrina alguma, como ele mais ou menos sugere aqui. Parece que o magistério da igreja chega, ele inventa uma doutrina do nada, eles cogitam uma doutrina do nada, a despeito da escritura, a despeito da tradição, e aquilo vira lei. Não é assim. A Igreja Católica é uma coisa muito séria. Ela é muito criteriosa na formação das suas doutrinas. Então, por exemplo, o dogma da Assunção, ele está consolidado há muitos séculos. E nós verificamos a celebração autônoma de festas da Assunção de Nossa Senhora em diferentes partes do mundo desde o século VII. E aí vem a pergunta, por que antes do século VII a igreja não era tão explícita assim em relação ao culto a Nossa Senhora? Porque havia um paganismo ainda bastante vivo no Ocidente, também no Oriente. Levou muito tempo para esse paganismo ser varrido e para que justamente não acontecesse uma confusão de Nossa Senhora com deusas do paganismo e dos nossos santos com deuses do paganismo e mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo com um deus do paganismo.
quando os protestantes tardiamente começam a fazer essa confusão, eles já estão fazendo justamente a despeito da igreja, que manteve a sua doutrina intacta e bastante arcana durante muitos séculos, até poder desambiguar as confusões que viessem a aparecer. E mesmo que fosse, não é um livro canônico, né? Nos 7 livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou ao cânon dos 66 livros tradicionalmente. Bom, não vamos parar por aqui. Depois a gente faz um outro react para falar sobre o que ele diz do cânon das Escrituras.